Bom dia, Pai do Senhor, que vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3:30, né? Que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 24 de maio de 2025, um sábado de 2025, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, né? Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado em minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando laços, desfazendo toda a barra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Deuteronômio 12, um único local de adoração, tá bom? Diz assim: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados deu a vocês como herança. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3:30. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Desde já eu te agradeço e louvo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor Deus, me dê humildade e sabedoria para pregar a tua palavra, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: o único local de adoração, tá? Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adorem os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Então, Deus estava falando assim, vocês estão tomando posse da terra, né, que mana leite e mel, que é uma promessa, né, que eu havia prometido aos seus antepassados, vocês vão entrar lá e vai derrubar todos os altares, porque era nações pagãs, idólatras, né, nações que tinham muita idolatria, eles tinham altares, eles tinham coluna, então assim, eles adoravam vários deuses, né, então diz assim, aí Deus manda dizer, derruba os altares, aí Deus diz assim, no 3, derrube os altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queime os seus postes sagrados, né? Tudo eles tinham. Ídolos dos seus deuses, elimine os nomes deles daqueles lugares. Então, assim, era muito Deus, era muito idolatria. Então, Deus falou, vai acabar com tudo, não vai deixar nada, tá? E aí, Deus dá uma ordem, tá? Vocês, no 4, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão um local que o Senhor, o seu Deus, escolher entre toda a tribo para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, em voto, que em voto tiveram prometidos as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos, tá? Aí diz assim, ali na presença do Senhor, ele diz, no 7, ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e as suas famílias comerão, se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, terá abençoado. Então, Deus falando assim, ó, a sua adoração para mim vai ser diferente, tá? Não é igual ao povo pagão, tem diferença na adoração, né? Então, né, Deus, ele deixa bem claro aqui para o povo. Me chama muita atenção no 4. Porém, vocês não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Então, assim, tinha o quê? Sacrifício de criança, tinha sacrifício humano, era muita nojeira, né? Então, Deus, ele dá essa ordem, né? Porque, assim, e aí é onde vê, né? Que a gente vê, aleluia, né? Que Deus é o único e verdadeiro Deus. Então, assim, os rituais deles tinham acessórios, tinha idolatria, então eram coisas terríveis, né? Malignas mesmo, induzidas por Satanás, né? E Deus não queria isso, porque ele é Deus, né? Vamos lá no 8. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Então, quando chegasse no lugar de descanso, então tinha um jeito de adorar o Senhor. A gente sabe que depois vai ter o tabernáculo, né? Vai ter o lugar onde vai ficar ali e a adoração vai ser feita conforme o Senhor estipulou a Moisés para passar para o povo. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá como herança, e eles concederá descanso de todos os inimigos que os cerca para que vocês vivam em segurança. Então, Deus falando que é Ele que vai dar o descanso para o povo de Israel, né? Quando atravessar o Jordão. É algo tremendo,
maravilhoso, tá bom? No 11, então para o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu lhes ordenar. Então, é diferente, né? Deus vai ordenar, ó. Então, para o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que lhe ordenar. Holocausto, sacrifício, dízimo, dádivas, especiarias, tudo o que estiverem prometido em volta ao Senhor. E regozije-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês e os seus filhos e filhos, seus servos e suas servas, os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras, né? A gente sabe que os levitas não receberam terra, mas depois eles recebem cidades, a parte das 12 tribos, tá? Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhe agrade. Ofereçam-nos somente no lugar que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponha em prática tudo o que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazelo, de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-lo, né? Então, Deus está dando uma ordem aqui ao povo de Israel, né? No 16, mas não poderão comer o sangue derramado no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer. Acho muito interessante, né? Deus falando, né? Aqui, ó. Mas vocês não poderão comer o sangue derramado no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, nem a primeira cria do rebanho, nem um voto que tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias especiais. Ao invés disso, vocês comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher para que vocês, seus filhos, suas filhas, seus servos, sua serva levita e levita das cidades, alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo que fizerem. Então, tinha um jeito de Deus receber, tá? A adoração do povo, tá? Ele diz assim no 19, tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Então, por quê? Eles tinham que zelar pelos levitas, porque os levitas, né, era aquele povo que cuidava das coisas do Senhor. E Deus adverte eles, muito lindo, né? Ó, tenham o cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês estiverem na sua própria terra, né? O cuidado, Shadessuda e Comanai que Deus tinha com os levitas, né? Que Deus tomou para si, para cuidar das suas coisas, né? Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme Ele prometeu, vocês desejarem comer carne, disserem gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolheu para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhe der, conforme lhe ordenei em suas próprias cidades. Poderão comer carne quanto quiser. Então, Deus falando, vocês podem comer, tá? Vocês podem abater carne, vocês podem comer o tanto que vocês quiserem, tá? Porque Deus, ele mostrando, né, que ele abençoava o povo dele onde estivesse. Vamos lá continuar. No 22, vocês as comerão como comeria a carne de gazela, de veado, tanto o cerimonialmente impuro quanto as impuras. A gente viu isso aqui no... Acabamos de ler isso aqui no versículo 15, parte B, tá? Então, a gente vê que Deus, ele fala para ele as mesmas coisas, né? Vocês comerão como comeriam carne de gazela, veado, tanto cerimonialmente como os impuros, né? Deus mostrando que ele estava abençoando para eles comerem. Mas vamos lá, no 23. Mas não comam sangue. Então, a preocupação de não comer sangue, por quê? Porque o sangue representava a vida no altar, tá? O sangue representava a vida do animal, que era a vida do animal, né? Que tipolizava ali o sangue do animal é pelo pecado humano. Então, por isso que Deus não permitia, porque o sangue é vida. Vocês não poderão comer a vida como sangue. Então, é isso. Então, não poderá comer, tá? De jeito nenhum. Entendeu? Vamos lá de novo. No 24. Vocês não comerão sangue derramado no chão como se fosse água. Não o comam, para que tudo vai bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor, tá? Porque estariam profanando o altar. Porque o sangue ali era, né? Cada vez que alguém pecava, lembra que tinha um sacrifício, né? Então, o pecado da culpa, né? Aleluia, né? O sacrifício de um animal. E assim sucessivamente, tá? No 26.
Todavia, apanhe os seus objetos consagrados e o que em volta tiver o prometido, dirijam-se ao local que o Senhor escolher, apresente os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. Então, vocês vai lá, né? E apresente seus holocaustos, colocando no altar do Senhor, o seu Deus, tanto carne como sangue. O sangue do seu sacrifício será derramado ao lado do altar do Senhor, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que eu lhes estou dando, para que sempre vai tudo bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom, né? E certo, ó, estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus, né? Vamos lá no 29. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra deles, e depois que eles forem destruídos, tenham cuidado para não serem enganados. Isso aqui vai acontecer mais para frente. Depois que eles forem destruídos, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses deles, dizendo: como essas nações servem os seus deuses, faremos o mesmo? Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Então, a igreja, Deus deixa bem claro, né? Não adorem, tá? Eles são repugnantes. Queimam seus filhos e filhas no sacrifício, né? Para os demônios ali, para o altar, né? Então, é algo terrível, né? Aplique-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescente nem tire coisa alguma, né? Então, Deus fala assim, é simples, né? É só vocês seguirem ali o que eu estou te ordenando, né? Não se misturem, não deixe se enganado por eles, porque são pessoas, né? Pessoas assim, idólatras mesmo, malignas, né? Onde Satanás atua de tal maneira que até os seus filhos eles queimam no fogo, amém? Que Deus possa falar melhor aos vossos corações, tá bom? Porque Deus estava dando instrução para o povo, né? Do Senhor. Me chamou muita atenção o Senhor assim, não abandone os levitas, tenham cuidado, cuidar de Deus com esse povo, né? Aleluia. E o Senhor também tem muito cuidado comigo e com você, né? Graças a Deus por isso. Né? Essas dificuldades são imensas, mas é só Deus para ter misericórdia. Deus abençoe os irmãos, viu? Que vocês tenham um sábado aí e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Fiquem na paz.